Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa videoaula a gente vai conversar sobre os exercícios que foram propostos dentro do sujeito parte 4, tudo bem? Antes de aprofundar na resolução dos exercícios, a gente vai fazer uma rápida recordação sobre aquilo que a gente falou nessa videoaula, tudo bem? Fizeram as atividades com dedicação. Nesta frase, eu comentei com vocês que quando a gente localiza o verbo e faz a pergunta quem fizeram as atividades, o verbo fizeram, a gente não consegue achar uma resposta para ele. Quem fizeram as atividades com dedicação? Mas, nesse caso, não é como acontecia com o sujeito oculto, ok? Então, a partir dessa frase, eu mostrei para vocês que como a gente não consegue identificar o sujeito, determinar o sujeito, esse eles que poderiam ter feito e que fizeram alguma coisa só aparecem na nossa cabeça. Eu não consigo identificar quem fez. Eu sei que alguém fez alguma coisa, mas eu não tenho como saber quem fez. Tudo bem? E aí eu comecei a comentar com vocês que existem dois principais casos de sujeito indeterminado. Eu vou olhar para o verbo primeiro, né? E vou mostrar para vocês essas duas situações. Nessa frase 1, eles fizeram as atividades pela manhã. Quando eu pergunto quem fizeram as atividades pela manhã, lá na minha frase eu tenho eles. Não é um eles na minha cabeça, é um eles escrito na frase e que é um núcleo. Então, nesse caso, é simples. Se eu tiro o sujeito e se o meu verbo está na terceira pessoa do plural, toda vez que eu tenho verbos na terceira pessoa do plural, tá? Correspondendo a esse eles que vem na minha cabeça, eu terei um caso de sujeito indeterminado, porque fizeram as atividades pela manhã. Quem fizeram, não consigo determinar. Tudo bem? Sempre será assim. Terceira pessoa do plural sem referência, nada escrito nesta frase e nada numa frase anterior. Sujeito indeterminado. Tudo bem? Então vamos lá. Mostrei para vocês alguns exemplos, né? Outros exemplos de verbos na terceira pessoa do plural, que também irão, tá, se encaixar nessa descrição de sujeito indeterminado. Geralmente fazem as atividades pela manhã. Se eu vou lá e pergunto quem fazem as atividades pela manhã, não tem nada escrito na frase, não tem nenhuma frase anterior. De novo, é um eles que só vem na minha cabeça e o verbo, como eu mostrei, está na terceira pessoa do plural e nenhuma referência. Nada escrito na frase. Eu não tenho nada que me indique quem seria esse sujeito. Tudo bem? De novo, sujeito indeterminado. E o último exemplo que eu dei nesse caso do verbo no plural, na terceira pessoa do plural, seria esse caso aqui, né? Seria esse caso. Farão as atividades quando possível. E aí eu vou perguntar, quem farão as atividades quando possível? De novo, um eles que vem só na minha cabeça e o verbo está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Então, esse caso é o mais fácil. Eu vou olhar para o verbo, vou verificar que ele está na terceira pessoa do plural e não existe nenhuma referência na frase e nem numa frase anterior, tá? Nada que me faça determinar quem seriam esses eles que vêm na minha cabeça. Esse é o primeiro caso, é o mais simples. Olhei na frase, terceira pessoa do plural, sem qualquer referência, é o primeiro caso do nosso sujeito indeterminado. Ele existe, mas não pode ser encontrado, ok? E aí eu mostrei para vocês na continuação, até a gente fez uma segunda aula para ficar mais reduzida, e a gente conversou um pouquinho sobre o segundo caso, falando de transitividade verbal, onde eu mostrei para vocês que eu tenho verbos que pedem complemento, serão chamados de transitivos, tenho verbos que não vão pedir complemento, que eu vou chamar de intransitivo, e tenho os verbos de ligação, tá? Que não indicam nenhuma ação, tá? Então, verbos transitivos são verbos de ação que vão pedir complemento. Intransitivos são verbos de ação, porém que não pedem complemento. E os verbos de ligação que só estarão lá para enfeitar, tá? Na verdade, eles não têm grande importância, senão estrutural e para organizar e ligar os elementos da frase. E mostrei também que o transitivo, este que pede complemento, pode ser de dois tipos. Ele pode ser transitivo direto
Como ele pede um complemento direto, que é sem preposição, o aluno viu. Quem viu, viu o quê? O livro na mesa, tá? E você perguntar o que ou quem. Você vê que viu, o aluno viu, e o livro, o que ele viu está diretamente ligado a ele. O livro, tá? Não tem nenhuma preposição entre viu e o livro. Mas eu tenho transitivo indireto também, que aí eu pergunto, né? O verbo vai perguntar alguma coisa. Exemplo, o aluno precisa, pede complemento, por isso que ele é transitivo, tá? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo, ele está precisando de um complemento. Só que esse complemento vai vir ligado por uma preposição. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta: quem precisa, não precisa o quê? Não é direto. Quem precisa, precisa de quê, de quem, tudo bem? Aí mostrei para vocês que o transitivo indireto nada mais é do que um verbo que vai se ligar ao seu complemento passando sobre uma preposição. Por isso que ele vai ser chamado de indireto, tá? Então, são várias preposições e eu não me aprofundei nisso. Até comentei com vocês que os principais verbos transitivos indiretos que a gente poderia trabalhar seriam justamente o quê? O verbo necessitar, o verbo precisar e o verbo gostar, que quem precisa, precisa de, quem necessita, necessita de, quem gosta, gosta de. Então, a gente aproveitaria principalmente essa preposição. Localizou a preposição de, que é a mais comum, já sei que é transitivo indireto. Mas por que eu falei de transitividade verbal? Falei principalmente porque o segundo caso, a gente vai trabalhar com verbos na terceira pessoa do singular, ok? E por que é importante saber quem é transitivo, quem é intransitivo e quem é de ligação? Porque os verbos intransitivos, os verbos transitivos indiretos, aqueles que pedem preposição, e os verbos de ligação, junto com a partícula ser, junto com esse índice aí que a gente vai chamar, a palavrinha ser, nestes casos aí, junto com esse verbo na terceira pessoa do singular, também vão provocar sujeitos indeterminados. Tá ok? Foi o que eu dei o exemplo ali do número 1. Por que o verbo viver é intransitivo, gente? Quem vive, não tá pedindo um complemento, vive. Acabou. Eu posso completar? Posso, porque eu quero. Mas o verbo não pede complemento. Então, esse verbo intransitivo com a partícula ser, verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, quem vive é ele, tá? É um ele que eu também não sei quem é. Vive-se com muito cuidado ultimamente. Eu sei quem é? Não, não tem como determinar. Alguém vive, mas eu não sei quem é. Na número 2, eu mostrei um transitivo indireto, que é um dos mais comentados. Quem precisa, precisa de. Então, eu tenho lá o verbo precisar na terceira do singular com essa palavrinha ser, com esse índice aí. De novo, ele está na terceira pessoa do singular. Sei que ele é indireto. Então, eu sei que esta combinação vai também me mostrar um sujeito indeterminado. Precisa-se de mais pessoas solidárias. Eu sei que alguém precisa, mas não tem como determinar. E por último, eu falei sobre o verbo de ligação, que é pouco comum, tá? A gente não vai usar muito. Porém, o verbo de ligação, que é esse que não faz falta na frase, que não indica nenhuma ação, ele também combinado com a partícula ser, com a palavrinha ser, antes também, que não vai fazer diferença nenhuma, só se é feliz com fé e esforço. Olha esse exemplo. Eu não sei quem é que só se é feliz com fé e esforço. Alguém, com certeza, pode se sentir assim, feliz com fé e esforço. Mas como tenho combinação de um verbo de ligação mais a palavrinha ser, impossível determinar, tá? Então, eu tenho sujeito indeterminado. Então, nesse caso, eu mostrei para vocês que eu tenho sujeito indeterminado tanto quanto o meu verbo está na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior, quanto nesses casos aqui que eu tenho essas combinações. Então, isso aqui é um resumão. Por que eu falei de transitividade? Porque no caso do transitivo direto, estes verbos que te fazem perguntar o que ou quem, guarda isso. Verbos transitivos diretos, eles te fazem perguntar o que ou quem. Esse ser, combinado com esses tipos de verbos, serão muito importantes, porque nesse caso nunca será sujeito indeterminado.
Por um motivo simples. Essa combinação aqui vai me permitir o seguinte, olha, encontrou-se um livro interessante. Quem encontrou? Quem encontra, encontra o que? Transitivo direto. Encontrou-se um livro interessante. Eu não posso classificar esse sujeito, nesse caso, como indeterminado, porque esse verbo é transitivo direto. Ah, tá, mas o que que muda? Encontrou-se um livro interessante. Quando o verbo é transitivo direto, com essa partícula C, que nesse caso agora é partícula, tá? Essa palavrinha C é especial, eu posso fazer uma inversão dessa frase. Encontrou-se um livro interessante. Eu posso dizer isso de outra maneira. Como? Um livro interessante foi encontrado. O verbo encontrou se transforma numa locução verbal, tá? E da mesma forma eu posso fazer a pergunta para ela: quem é que foi encontrado ou o que foi encontrado? Um livro interessante. Então, nesse caso, o sujeito não é indeterminado. Ele é um sujeito simples. O que foi encontrado? Um livro, tá? Um livro interessante, sendo que o núcleo é livro, um núcleo só, sujeito simples. Tá bom? Então, fiquem atentos para essa combinação. Transitivo direto mais partícula C. Tá ok? Então, vamos lá para os exercícios que também são bem rápidos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu passei os exercícios para vocês, tá? E aqui eu vou colocar em página maior para ficar mais fácil. Eu pedi para você escrever no caderno apenas as sentenças com sujeito indeterminado. E aí te dei algumas opções, tá? E pedi, vamos lá, analisar aqui rapidinho. Letra A, estudamos até tarde ontem à noite. Vamos lá perguntar para o verbo. Quem estudamos até tarde ontem à noite? E aí? É indeterminado? Não, porque eu sei que o mos só pode, né? Só pode indicar essa desinência aí, só pode indicar nós. Só nós estudamos até tarde ontem à noite. Nesse caso não é indeterminado. Nesse caso aqui eu tenho um sujeito oculto. Ok? Letra A eu não marcaria, não escreveria no caderno, porque aqui eu tenho um sujeito oculto, beleza? Letra B. Ih, já até marquei. Estuda-se muito aqui em casa. Por que eu anotaria essa letra B no caderno? Quem estuda? E aí, gente? Eu preciso dizer o que a pessoa estuda? Não, olha lá. Verbo intransitivo, se eu digo ele estuda, beleza, eu já entendi a frase. O verbo intransitivo ele é completo. Então eu tenho lá a combinação do intransitivo na terceira pessoa do singular, ela não é plural, estuda. Esse verbo completo que é intransitivo junto com a palavrinha ser. Estuda-se muito aqui em casa. Eu consigo saber quem é? Não. Por isso que ele vai ser considerado como indeterminado, anotado no caderno. Letra C. Vendem-se livros usados. Quem vende? Vende o quê? Então, aí o verbinho que eu falei com vocês, olha, se quem vende, vende o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Então, toda vez que tiver um verbo transitivo direto, desconfiem. Vendem-se livros usados. Eu posso escrever essa frase de outra maneira? Posso. Livros usados são vendidos. Então, nesse caso, o sujeito não é indeterminado. O verbo é transitivo direto, me permite escrever a frase de outra maneira, dizer a mesma coisa de outra maneira. Beleza? Então, não faria e marcaria a letra C. Ainda que eu não saiba quem é que está vendendo os livros, nesta frase ali, livros podem ocupar o lugar de sujeitos, tudo bem? Livros são vendidos. Eu consigo achar um sujeito para ela, tá ok? Na letra D, venderam livros usados ontem. E aí, nesse caso? Não é a combinação com a palavrinha ser. Eu tenho o verbo venderam, mas não tenho a partícula se. E aí o que que acontece, gente? Toda vez que eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior, aí sim eu tenho um sujeito indeterminado. Nesse caso, como eu não tenho a partícula ser, eu não tenho a palavrinha ser escrita ali, eu não posso escrever essa frase de outra maneira, tá bom? E aí eu continuo sem saber, né, quem venderam os livros neste caso, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural acabou. Esse eles que vem na minha cabeça
me faz mostrar que o sujeito é indeterminado. Letra E. Eles venderam livros usados. Nesse caso, se eu pergunto para o verbo quem venderam livros usados, lá eu tenho escrito a palavra eles. O pronome eles ocupa o lugar do sujeito, tá? Então, se eu tenho lá eles escrito na frase, eu tenho um sujeito simples. O sujeito está lá. Na número 1, então, eu só tenho a letra B e a letra D, que a gente iria anotar no caderno, que são indeterminados. A número 2, pessoal, é mais tranquila ainda. Eu vou fazer conforme o modelo, mostrando que eu entendi que todos os verbos diretos, né, transitivos diretos, esses que me fazem fazer a perguntinha o que ou quem, eu posso escrever esta frase com eles sempre que tiver combinado com a partícula ser, sempre que tiver essa combinação, verbo transitivo direto, tá? Mais a partícula ser, eu posso mudar essa frase, eu posso escrever a mesma frase, né? Dizer a mesma coisa de outra maneira, beleza? Então vamos lá. Coloquei aqui para vocês o exemplo. Decoram-se bolos. Eu sei que quem decora, decora o quê? Beleza? Já sei que é decora. Tem lá a partícula C? Tem, beleza. A combinação chave que me permite escrever essa frase de outra maneira é essa. Eu tenho um verbo transitivo direto, aquele verbo que me pede complemento, e me pede um complemento direto. Me faz fazer a perguntinha o que ou quem. Quem decora, decora o que. Então, se decoram-se bolos, ainda que não esteja escrito quem está decorando, eu posso escrever essa frase de uma outra maneira, de forma que apareça o sujeito. Eu não sei quem decorou os bolos, mas eu posso dizer que bolos são decorados? Sim. Então, aí, quando eu pergunto lá para a minha locução verbal, quem ou o que são decorados? Bolos. Achei um sujeito. Tudo bem? A diferença, pessoal, aqui é que ainda que eu não saiba quem decorou o bolo, eu sei que os bolos foram decorados. Então, eu consigo achar um sujeito escrevendo essa frase de outra maneira. Então, vamos lá. Letra A. Orientam-se alunos. Prestem bem atenção que o verbo na letra A está no plural e alunos está no plural. Logo de cara, então, eu estou dizendo para vocês que na A, B, C e D eu tenho verbos transitivos diretos. Quem orienta, orienta o que ou quem. Quem ensina, ensina o que ou quem. Quem imprime, imprime o que. Quem prepara, prepara o que. Então, todos esses eu posso escrever de outra maneira. E como é que eu sei disso? Tem a partícula C acompanhando todo mundo. Então, basta que eu, né, tente reescrever essa frase de outra maneira, trocando o meu verbo por uma locução verbal no tempo que ela está. Como assim? Na letra A, orientam. Isso está acontecendo no presente? Aconteceu no passado ou acontecerá no futuro? Orientam agora. Então, eu tenho que usar uma locução verbal de presente, que indica o tempo presente. Então, orientam-se alunos. Como que eu vou escrever essa frase de outra maneira? Alunos são orientados. Eu falei que era presente, não foi? Beleza. Na letra B, ensinou-se atividade. Qual seria outra maneira de escrever? Ensinou agora está no passado. Então, a atividade não é ensinada, a atividade foi ensinada, porque ensinou, olha lá. O verbo, gente, tem que se transformar numa locução verbal com o mesmo tempo, tá? Se eu tô lá no ensinou, mostrando o passado, né? Um passado perfeito, pretérito perfeito, eu escolho uma locução verbal que corresponda ao mesmo tempo, tá? A gente não vai se aprofundar em locução verbal aqui de novo. É só para vocês terem essa noção de tempo, tá? E na letra C, imprimem, já sei que é presente, então não tem problema usar uma locução verbal de presente. Imprimem-se documentos. Eu vou dizer que documentos são impressos, porque eu não vou usar esse imprimidos, né? Eu posso usar imprimidos, sim, mas não nessa situação.
eu tenho dois particípios, tá? Eu tenho particípio regular e o irregular, que a gente também não vai aprofundar agora. Então, eu posso dizer que eu tinha imprimido um documento, mas quando eu digo que o documento foi imprimido, não fica legal, ele foi impresso, tá ok? E aí, na letra D, para a gente fechar, eu digo prepara-se. Prepara é agora. Prepara-se uma apostila. Então, eu posso inverter essa frase dizendo que uma apostila. E aí? Prepara é agora. Então, uma apostila é preparada, porque eu estou falando do presente. Tudo bem, pessoal? Esse exercício foi mais para que vocês treinassem a questão de perceber esses dois casos que a gente tem e principalmente focassem aí no verbo transitivo direto, que é esse verbo que a gente tem, que junto com a partícula ser nunca vai mostrar um sujeito indeterminado, tá? Então, eliminando esses casos aqui, já vai ficar mais fácil para vocês, nos próximos exercícios que a gente vai passar essa semana, identificar quais as situações que a gente não pode fazer essa inversão e aí ter certeza de que a gente tem um sujeito indeterminado. Tudo bem? Muito obrigada.